O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nesse tempo de advento, nos preparando para celebrar o Natal do Senhor, mas ao mesmo tempo com o coração assim bem contrito, esperando a segunda vinda do Senhor, pedindo a Deus a graça da nossa santidade. Tem um santo do século IV, que o nome dele é Efrem, ele foi diácono. Ele dizia que Jesus não quis dizer para nós o dia do seu retorno para que todas as gerações pudessem viver sempre essa expectativa de que o Senhor vai chegar. Por exemplo, se dissesse que o Senhor iria voltar no ano 2030, então as pessoas que estavam lá no passado, estava todo mundo tranquilo, né? Iriam fazer tudo que achava que deveria fazer, quando estivesse se aproximando talvez o momento de morrer, a pessoa ia lá fazer uma boa confissão, né? E mesmo assim, apesar de não sabermos o dia que ele vem, mas também nós não temos certeza do momento da nossa morte, mas muitas pessoas iriam fazer isso. Então depois, quando estiver perto de eu morrer, aí eu resolvo a minha vida. Então Jesus deixou essa interrogação. Eu vou chegar a qualquer momento, nem eu, quero dizer para vocês que nem eu sei o dia, para que todos os povos pudessem esperar. Tanto que na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que foi o primeiro escrito que teve do Novo Testamento, foi a carta aos Tessalonicenses, lá Paulo faz uma severa advertência, porque as pessoas elas tinham tanta certeza que Jesus ia chegar naquele tempo ali, vamos dizer os anos 60, os anos 70, que tinha gente que nem queria trabalhar mais. Ninguém queria mais assumir seus compromissos. Porque Jesus já está prestes a chegar, estou perdendo tempo. Aí é que São Paulo fala, né? Que aquele que não trabalha, então não deve comer. Em outras palavras, os preguiçosos. Era por isso que ele falou isso. Porque viviam aquela expectativa. E ao mesmo tempo, São Paulo já disse, olha, é certo que ele vem, mas nós não sabemos a hora. Então, a nossa vida continua, mas não numa vida de pecado. A vida continua na vida de santidade. Então, o esposo, ele exerce seu compromisso de esposo, a esposa também, os pais com seus filhos, quem
Quem quer fazer faculdade deve fazer sua faculdade, quem está estudando deve estudar, quem trabalha deve trabalhar. Todo mundo tem que fazer aquilo que é próprio da sua missão, mas sempre naquela expectativa. Pode ser que ele venha hoje, então vigiai. Eu tenho que vigiar, eu tenho que levar uma vida santa hoje. Eu não posso brincar com a minha vida. E aí nós vamos para o evangelho de hoje, Mateus 7, 21, depois do versículo 24 até o 27. Aqui é a conclusão do Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, lá no capítulo 5. Capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de São Mateus. Um grande sermão. Se você pegar todos aqueles 3 capítulos e for ler, daí o que? Uma meia hora, não sei, uns 40 minutos ou até mais, 1 hora de leitura. Imagine Jesus falando isso. Ainda mais nos tempos de hoje, que todo mundo vive numa correria e já não aguenta mais ouvir sermão. Então, nesse Sermão da Montanha, Jesus coloca para aquela multidão que estava seguindo ele os alicerces para se chegar à santidade, os alicerces para se salvar. Por isso que ele termina, a leitura de hoje começa dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está vendo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha os sermões mentirosos que surgem por aí, que todo mundo está salvo, que todo mundo vai se salvar, independente do que você faz ou não, no final todo mundo vai se salvar. Ele está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então Jesus já está dizendo aqui que nem todo mundo vai se salvar, não. E é nesse sermão que Jesus fala do adultério. É nesse Sermão da Montanha que Jesus fala da porta estreita, que a porta larga ela é aquela que as pessoas entram e se perdem e não se salvam. E ele diz que é essa porta que as pessoas entram mais. Mas para entrar no céu tem que ser pela porta estreita. É nesse Sermão da Montanha que ele recomenda que nós demos o bom testemunho, porque nós precisamos ser luz. Nós que somos seguidores dele. É nesse sermão que ele fala que não se pode ter amor ao dinheiro. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. É nesse sermão que Jesus diz assim, que se você pecar com os seus olhos, ou seja, se você olha para uma mulher, e claro, uma mulher olha para um homem, e concebe os desejos no coração, ele diz, já adulterou, ou seja, já pecou. A pessoa não teve nada, não tocou, não abraçou, não fez nada, e ele está dizendo que só em pensar e deixar a coisa acontecer aqui na cabeça, ele diz que já pecou. É nesse sermão que Jesus fala isso. Olha, provavelmente, muitas pessoas nos tempos de hoje, se Jesus estivesse no púlpito fazendo essa pregação, eles iam dizer que Jesus é muito bravo. É bravo esse homem. Veja que não tem misericórdia. Como pode uma coisa dessa? Eu não aceito isso. Se ele está dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas os que põem em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus, é quem põe em prática, é quem ouve e põe em prática. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática,
é como um homem prudente que constrói uma casa e tal. Em outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte, que essas pessoas vão se apresentar diante dele e vão dizer, mas Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz isso, fiz aquilo no seu nome. Aí ele vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. E aí que ele fala, né? Ide para o fogo eterno. Por quê? Ouviu e não praticou. Vocês sabiam que hoje na igreja, porque aqui ele está falando para aqueles que têm uma caminhada de igreja, porque para rezar tem caminhada. Vocês sabiam que hoje na igreja existe isso? Existem pessoas que gostam de missa aonde o padre não faz sermão. Eles vão para a missa e aí não tem sermão. Aí o padre celebra a missa toda, ele não faz nenhum comentário. Às vezes o sacerdote chega ali, se senta, né, faz a leitura do evangelho, proclama o evangelho, se senta, aí faz aquele momento de silêncio, não fala nada. Depois ele levanta e continua a missa, vai embora. A missa continua, todo mundo vai embora, não fala nada. Aí as pessoas gostam, sabe por quê? Porque o padre não vai falar nada que ele poderia estar precisando mudar de vida. E tem padres que gostam desse tipo de missa, sabe por quê? Porque também ele não se compromete em falar nada. Aí ele não fala as verdades, ele não ensina as suas ovelhas, ele não mostra para as suas ovelhas o que é o certo e o que é o errado, qual o caminho que ele deve, que as suas ovelhas, né, os seus paroquianos, ou quem ouve ele, a seguir. Olha, não vai por aqui, não vai por ali. Aí ele é tido como bonzinho. É muito bom esse padre, não fala nada, não adverte. Aí a paróquia como é que fica, a comunidade como é que fica, todo mundo no erro, porque não ouve a verdade, não muda, mas vai na missa, tá vendo? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Vai na missa, faz suas orações, tem suas devoções próprias, faz tudo, mas ele leva, como eu sempre digo aqui, uma vida dupla. Faz todas as orações, mas não muda de vida. É por isso que Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Quem pratica, quem ouve e pratica. Não basta somente ouvir, São Tiago também fala isso, não basta somente ouvir, é preciso praticar. Aí tem aqueles sacerdotes também que faz vista grossa. Quando eles se deparam com um evangelho duro desse, ele vai contar outras coisas, ele vai falar outras coisas, enrola, não diz nada, e depois a missa continua. Primeiro que já não acredita que há condenação para aqueles que não praticam a palavra de Deus, o evangelho, os ensinamentos de nosso Senhor. Ele não acredita. A outra situação, sabe qual é? Ele deve estar vivendo alguma coisa e ele não quer mudar, então é preferível fazer vista grossa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Você sabia que as pessoas dizem assim, como é que um padre pode ajudar um casal a sair de uma situação, se ele não é casado? É verdade. Na lógica humana, isso está certo. Olha, como é que um padre pode orientar um casal se ele não vive a situação de casamento? Mas por que os casais ficam procurando então o padre para que oriente? Não deveria ser casal buscando casal? Mas sabe por que os casais não procuram tanto os casais? Porque quando eles vão procurar solucionar, pedir um auxílio a um outro casal de uma situação que eles estejam vivendo, aquele casal não consegue orientar porque estão vivendo a mesma coisa.
O sacerdote é neutro. E ele ensina a partir do que a igreja ensina e pela experiência que ele tem de conversas que ele vai tendo com os casais. Então ele é neutro, ele consegue dar. Então como é que vai falar de algo? Vamos supor, né? O casal está vivendo lá, os dois estão usando os métodos contraceptivos. Está usando DIU, está usando o coito interrompido, tudo para não ter filhos. Está usando pílula do dia seguinte. Aí vem um casal e diz bem assim: olha, nós estamos vivendo isso, o que é que nós devemos fazer? Que orientação ele vai dar? Se eles estão vivendo o contrário, estão vivendo o erro. Eles vão dar o testemunho de, nós estamos fazendo isso também e tal. E se for de igreja, pior ainda. Como é que vai orientar? Porque a pessoa se depara com o próprio pecado dele. Então, o que é o melhor fazer? Vista grossa. Muitas vezes nós, sacerdotes e pregadores, nós fazemos vista grossa diante do evangelho, perante a situação que eu estou vivendo, e aí eu não oriento o outro, porque eu estou vivendo aquilo. Então é melhor não fazer sermão, não, é melhor ficar quietinho, e é melhor falar, né? Jesus está falando de abacate, aí é melhor falar de tangerina. Mas não fala do abacate. Vamos supor, né? Olha, não comam abacate, porque o abacate faz mal. Ele está comendo o abacate. Então ele fala de tangerina. Nossa, as tangerinas são tão bonitas, são redondas, é bom de descascar, é boa de descascar. E não fala a verdade. Aí o que acontece? Se perde. Por falta de quê? De conhecimento. Meus irmãos, como é que nós vamos nos salvar sem praticar o evangelho? Só vivendo de devoções. Nós vivemos hoje um tempo de devocionismo. Você sabe o que é devocionismo? A devoção, ela é um meio pelo qual Deus nos ajuda, através daquela devoção, a nós nos santificarmos. Por exemplo, quando eu rezo o terço, contemplo os mistérios do terço, ali, na medida que eu vou rezando, Deus vai iluminando a minha mente e vai mostrando como é que eu devo viver, o que eu devo deixar. A pessoa que tem devoção, né? Aí tem gente que fica dizendo assim, do Padre Pio, né? Padre Pio que escolhe as pessoas, né? Tem gente aí tudo orgulhosa dizendo assim: Padre Pio me escolheu, agora eu sou filha dele. Meu Deus do céu, que besteira. Me desculpe, que burrice. Fica achando que Santa Teresinha me escolheu. Aí a pessoa aí o outro diz: não me escolheu não, tá vendo? Eu sou o cara, eu fui escolhido por ele. Agora, não sabe quem é Padre Pio? Não leu a vida do Padre Pio, não sabe da severidade do Padre Pio, porque Padre Pio era severo, viu? Era pior do que o Padre José Augusto quando ele falava, viu? Ele falava do inferno. As pessoas chegavam no confessionário, a severidade dele era tão grande, que quando ele via que a pessoa não estava arrependida, ele mandava embora: sai daqui. Não tinha negócio de acolhida, não. Eu fui lá e me acolheu. Não fui bem acolhida pelo Padre Pio. Não acolhia mesmo, não. Quando o pessoal ficava tirando foto dele, sabe o que é que ele fazia? Ele derrubava tudo, rasgava as fotos. Aí fica no devocionismo, né? Agora a devoção é essa: olha, Senhor,
nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Aí tem aquela devoção maravilhosa ao Padre Pio, mas é sempre de novena em novena, mas não muda de vida. É só para pedir ao Padre Pio isso e pedir ao Padre Pio aquilo. Eu estou falando do Padre Pio e você acrescente qualquer santo que você tem. Alguém perguntou para mim, padre, qual é o santo seu de devoção? Eu disse todos. São todos. Claro, primeiramente a Virgem Maria está lá em cima, né? Mas todos, por quê? Porque eu não tenho os santos simplesmente para ficar pedindo coisa para mim. Eu leio a vida dos santos para tirar alguma coisa na minha vida, para que eu possa crescer na santidade. Se ele conseguiu ser santo dessa forma, olha Santo Inácio de Loyola, no processo dele de conversão, ele leu a vida dos santos e ele diz assim, se eles conseguiram ganhar o céu, também vou. A gente não ficou dizendo, fazer novena, vou fazer. Também entendo uma coisa, eu não estou excluindo as novenas, viu? Podem continuar fazendo novena, estou falando dentro de um contexto de devocionismo, que as pessoas têm suas orações, fazem tudo, mas você vê a vida não muda. Continua adulterando, vai na igreja, participa da missa, faz tudo, mas continua adulterando. Você vai largar de adulterar quando? Aí vem essas comunhões que as pessoas fazem, sacrílegas. O cara vai lá, vê pornografia, acaba caindo na masturbação e depois vai comungar, dizendo o quê? Depois eu me confesso. Não pode, é antes. Por isso que o confessionário está lá, isso é sacrilégio, em cima de sacrilégio. Imagina pessoas que estão na igreja dizendo Senhor, 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 que estão à frente de comunidades, à frente da igreja, e levam uma vida corrupta, levam uma vida de corrupção, lavagem de dinheiro, sim. Vocês sabiam que dentro da igreja tem lavagem de dinheiro? Tem lavagem de dinheiro. O dinheiro vai para uma coisa, a pessoa pega para outra situação, distribui entre as suas parentelas, dinheiro da igreja, e está lá fazendo orações bonitas, Senhor, Senhor. Aí Jesus está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vocês estão vendo como a situação é muito delicada? Então, meus irmãos, nesse tempo de vigilância, de oração, que é o tempo do advento, é isso que nós devemos ver. Meu Deus, que vida que eu estou levando. E se o Senhor chegar agora, eu nessa vida de corrupção. Aí esses dias, recebi a notícia que tem uma prima minha que já está assim no final da vida. Nossa, a primeira preocupação que eu tive com essa minha prima foi essa. Meu Deus, ela precisa receber o sacramento da unção dos enfermos, porque a vida que a minha prima levou até agora não é uma vida boa. Tudo indica que minha prima não vai passar do Natal. Imediatamente eu liguei lá em casa, falei com meu irmão, com a esposa dele, fala lá com o padre, para o padre ir lá, para dar unção dos enfermos e atender a confissão dela. Passou 2 dias, passou um dia, aí eu fui procurar saber, graças a Deus o padre foi lá, atendeu a confissão, deu a unção dos enfermos, deu a Eucaristia para ela. Mas, meus irmãos, você vai esperar esse momento para mudar de vida? Ou nós já temos que mudar de vida agora? A gente vai ter que colocar em risco a nossa salvação
vai esperar um câncer chegar e os médicos dizerem assim, não tem mais jeito. Morfina para lá, morfina para cá, chega um momento que a morfina não faz mais efeito, e aí você chama um padre, agora. Não, meus irmãos, nós deveríamos estar numa vida de santidade tão grande, que até no momento desse, entre aspas, só para brincar assim, né? Mas falando a verdade, que nós não precisaríamos nem de um padre mais, tamanha a vida de santidade que nós estaríamos levando. Mas chamar padre em último momento, em socorro, aí você procura padre ali, procura padre aqui, o padre não tem tempo, nós não estamos tendo mais tempo não. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa repetição de pecados mortais, confessa, cai, cai, confessa, confessa, cai, cai, confessa. Como eu falo aqui, meu Deus do céu, quando é que você vai largar esse pecado mortal? Aí você fica dizendo o quê? Ah, é por causa do meu passado. Meu filho, o passado nem existe mais, você está trazendo o passado para você? É o presente agora é cortar, é eliminar, porque o Senhor está às portas, Ele pode vir a qualquer momento. Aonde está essa mudança? Eu repito, nós que somos de caminhada, aqui não estou falando só quem é da canção nova não, nós que somos caminhada, todo mundo está na caminhada. Os pecados nossos deveriam ser esses que fazem parte dessas fragilidades humanas que nós temos. Aí a Bianca que está ali vem e me tira a paciência. Esses pecadinhos que acontecem assim, essas coisinhas, para nós não. Será que nós católicos, diante de uma pandemia que nós estamos vivendo, será que você vai ter coragem de ir para o carnaval o ano que vem, meu filho? Porque já está aberto a dizer que vai ter carnaval. Você vai para o carnaval para ver as mulheres tudo pelada, os homens pelados. O que será que eles estão inventando agora para atacar a Igreja Católica? Porque todo ano agora é um ataque à Igreja Católica. O que será no próximo carnaval que eles já estão tramando? E estão lá os católicos que dizem que vão na igreja e tudo mais, de missa diária, e estão lá assistindo, né? A coisa rolando lá e dançando de cá, a cervejinha na mão, e bonitinho dançando, e vendo as mulheres peladas e tal. Aí depois, na quarta-feira de cinza, tá tudo lá com cara de hipocrisia, achando que aquela cinza vai resolver alguma coisa na cabeça dele. Não vai resolver aquela cinza, não. Aquela cinza é só para a gente lembrar que nós devemos levar uma vida santa. Você levou uma vida de desgraçado da sexta-feira até a terça-feira, e agora chega lá, a maior cara de santidade, para o padre colocar a cinza na cabeça, não resolve não, meu filho. O que resolve é a conversão. Aquela cinza só vai resolver para quem não foi. É para quem não foi que aquela cinza vai resolver. Aí todo ano assim. Aí termino agora, viu? Aí depois passa um mês, aí tudo contagiado com o vírus, porque vem gente de outros países, aí agora fecha a igreja. Fecha a igreja, não pode abrir a igreja, porque não pode ficar todo mundo junto, não pode ter aglomeração, aí as pessoas não podem, aí mais uma Semana Santa sem ter,
E os padres, bispos com medo, porque os decretos já colocaram. Que sem vergonhice! Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é possível você chegar e ver um sacerdote no carnaval, o ministro da Eucaristia no carnaval, a catequista no carnaval. Não é possível, meu Deus. E são esses que dizem assim, que o inferno está vazio, que ninguém é condenado. Vai perguntar para ele para você ver. Não tem inferno, ou se diz que tem inferno é só para o demônio, e que Deus é misericórdia. É assim. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.